CantoCast, o mercado imobiliário visto por dentro. Vamos falar aqui de um tema muito importante e especial para mim, sobre a valorização do imóvel. Nesses 50 anos que eu estou à frente do mercado imobiliário, eu não conheci ninguém que perdeu dinheiro comprando imóvel. Muito pelo contrário. Quer dizer, você pode até empatar, mas jamais vai perder. E hoje aqui eu tenho a satisfação de estar no empreendimento, que por si só, desde do lançamento desse empreendimento, as pessoas que compraram, com certeza absoluta, estão satisfeitas. E vão ficar mais ainda. Então, estou recebendo aqui o Carlos Eduardo Noleto, Carlos Eduardo Rose, para a gente poder falar sobre moeda forte, né? Falar sobre valorização, falar sobre... que é a grande preocupação também hoje de todos. Nós estamos num momento hoje no Brasil que é juros altos, certo? E geralmente o mercado imobiliário empaca, ele não vende. E nunca, parafraseando, nunca na história desse país aconteceu ao contrário, quer dizer, juros altos e o mercado imobiliário batendo os seus recordes de venda. Alguma coisa está errada. Conversando há um tempo atrás, acho que semana passada, com o Ricardo Amorim, ele fala que a tendência da inflação baixando, os juros baixando, e nós, corretores de imóveis, foi o grande recado que ele deu, fale para a confraria que vocês vão ter muito trabalho. Trabalho é uma dor boa de poder vender. Então, eu falo hoje em relação a investimento imobiliário. Quando a gente faz um empreendimento como esse do Reserva, o Grupo Avante, logicamente, qualquer consultora quer que os seus parceiros, né, quer que seus compradores, eles tenham o retorno do seu investimento. Né? É grande preocupação, senão você acaba empacando, acaba não vendendo mais. Então, eu gostaria de ver contigo, Noleto, essa... não digo preocupação, né? Mas esse momento atual, porque quando você vai fazer um empreendimento, quando você vai fazer um lançamento, você pode fazer sozinho, você pode fazer com fundo de banco, você pode fazer com sócios, você pode fazer... O que eu tenho notado hoje muito no mercado é que as pessoas estão deixando de pegar o fundo simplesmente em bancos e estão tendo mais parceiros, mais empresários e investidores. Por quê? Porque já são empresas sólidas, já são empresas hoje em dia que dão o retorno. Porque se você for pegar o dinheiro hoje, basicamente, do próprio banco, né, você não tem aquela expertise. E, geralmente, quando você está nesse mercado de investidores, como eu acredito que seja o caso do Grupo Avante, vocês terão grupos ali fechados, que você vai comentar sobre isso, sim, que esses grupos geralmente não abrem para ninguém. Quer dizer, então, você não abre porque aquilo ali deu certo lá atrás, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, e eu também vejo que o mercado ele é salutar nesses anos todos, né? Porque você que também é antigo, que eu digo, na indústria imobiliária, é totalmente diferente hoje você fazer você lançar através de SPE, SPC, de você fazer esse empreendimento e não ter mais o retorno de não sair desse empreendimento. Então, como é que você está vendo hoje em dia essa comparação na tua reunião que você faz lá com os próprios investidores? Veja, quando falamos de investimento, no mercado imobiliário, logicamente que os olhos vão estar sempre voltados para o investimento do comprador final, daquele que compra um apartamento e investe as suas economias, o seu potencial econômico ali para ter uma casa nova, uma casa melhor, uma casa maior. Esse é o foco de todo empreendimento imobiliário. Faz muito tempo que eu digo que eu não faço empreendimento para ganhar medalha, né? Nossa, que bonito que ficou aquele prédio do Noleto. Nossa, bem localizado, fachada moderna, mas no final não sobrou dinheiro nenhum, né? Eu uso até uma analogia, andamos de bicicleta ergométrica, nos exercitamos pra caramba, mas no final a gente não saiu do lugar. Não, isso não funciona.
nem para o investimento final do comprador e nem para o investidor que acreditou naquele projeto. Então, assim, o primeiro, quando a gente fala de investimento, o primeiro cara que deve ser levado em consideração é esse investidor que acredita no projeto. E esse investidor pode ser um banco, pode ser um fundo imobiliário, pode ser um grupo societário, né? No caso aqui do Reserva Barigui, nós formamos, sim, uma sociedade de propósito específico para fazer esses 172 mil metros quadrados de obra. E então, assim, as primeiras pessoas que eu trabalhei o convencimento foi destes meus sócios aqui do Reserva Barigui. Eles acreditaram que esse projeto tinha esse potencial, tinha essa vocação para vender da forma que vendeu, para ser comercializado da forma que foi comercializado e se tornar efetivamente um sucesso de vendas. Então, assim, o primeiro investimento é esse, é entender quem são essas pessoas que vão estar por trás desse grande projeto, colocando o seu patrimônio aqui. O Noleto primeiro vendendo o projeto para os investidores. Isso é fundamental. E aí você tem que se cercar de pessoas capitalizadas, né, com um passado... tem know-how, né, nos seus setores, né? Sim, sabe? Empresários bem situados, né? Pessoas que transferem uma saúde econômica importante para o empreendimento. Feito isso, com os projetos compatibilizados e tudo isso organizado, feita essa incorporação, aí sim, aí a gente lança e vai buscar o investimento do comprador final, né? E aí sim, isso a gente tem que se cercar de uma equipe de vendas extremamente capaz, né? Um corpo de corretores, né? Aqui no Reserva Barigui, o Carlos vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso. Nós montamos, sim, um modelo diferente de vendas, né? Não existe exclusividade de vendas aqui. Não existe um corretor que sentou aqui no plantão e disse, esse empreendimento é meu, só eu que vendo. Não, qualquer corretor no mundo pode vender Reserva Barigui, desde que seja treinado pelas nossas equipes, desde que seja acompanhado pelas nossas assistentes aqui de venda, toda a coordenação comercial, para que a gente possa efetivamente colocar o empreendimento para o universo de corretores aí que estejam interessados em trabalhar junto conosco. Então, assim, a gente cuida muito bem do corretor para ter excelentes clientes compradores. Bom, esse é o caso de Eduardo Noleto, né, que realmente está aí há 30 anos no mercado imobiliário, na indústria imobiliária, e, logicamente, isso traz uma credibilidade por tudo aquilo que você fez, né? Quer dizer, você é engenheiro civil e sabe construir. Isso é o mais importante, né? Sim. Então, eu acredito que quando você tem os investidores, quando eu digo, quando eu falei sobre funding do mercado financeiro, lógico que é importante, é isso que gera, mas eu acredito que quando você tem sócios, investidores, pessoas físicas, é muito mais importante, porque aquelas pessoas estão acreditando em você, estão acreditando no empreendimento, estão acreditando em tudo aquilo que você está fazendo. E aqui eu sei que eu conheço, alguns estão super satisfeitos e perguntando qual vai ser o próximo, porque todos querem estar juntos aqui. E no mercado, como eu falei, né, no mercado hoje em dia totalmente diferenciado. Então, quando você faz como moeda forte um empreendimento dessa maneira, que logicamente tem todo um estudo, não é? Um empreendimento desse aqui levou aí 4, 5, 6 anos para ser desenvolvido, e aquele, não digo convencimento, mas você levar para os investidores, resolveu, tem o fundo, tem tudo. E olha que maravilha, né? Quer dizer, chega no final desse empreendimento, você basicamente, os sócios todos felizes. Agora, tudo bem, você faz essa parte toda, daí você tem que entregar Carlos Eduardo Rosman. O Rosman lá na parte de gestão comercial, e aí sim, logicamente, vocês juntos têm que escutar tudo que o mercado ele está pensando e falando. E é sempre assim, para nós, corretores de imóveis, que a gente, a questão é saber, tem retorno? Não tem retorno? Porque hoje, pelo trabalho que você faz, Carlos, hoje o corretor de imóveis está em evidência. Sem dúvida. Hoje ele é muito importante. Hoje você não consegue mais trazer, como trazia, 20, 30 pessoas dentro do decorado. Você consegue trazer os corretores de imóveis que vão trazer 20, 30 pessoas. O corretor sempre foi importante. Eu quero dizer o seguinte, que
Nós, hoje em dia, vamos ligar, mas é importante, é bom, o que tem lá? Tem um shopping, tem um hospital, tem uma praça, tem isso. Então, são esses argumentos que você tem que ter para mostrar Sim. que o imóvel é uma moeda forte. Sem dúvida. Mas assim, no caso do Reserva Barigui, pelas dimensões que o Reserva Barigui tem e a importância de a gente poder ofertar o Reserva Barigui para todo mundo que está em momento de compra na nossa cidade, até mesmo fora dela, temos clientes que compraram, que não moram em Curitiba, o que a gente precisava era abrir este canal para a gente encontrar o maior número de profissionais credenciados pelo Cresce, que trabalham nesse mercado em momento e ativos, né, para encontrar os seus clientes que estão no que a gente chama de momento de compra. E tem dois momentos de compra. Tem o momento de compra, que é o momento ou da primeira compra do primeiro imóvel ou do momento do upgrade, seja ele comercial ou residencial, e tem o momento de compra como investimento, né? Vai ser tanto para ganho de capital, vou vender depois de pronto, ou para renda passiva, eu vou alugar depois de pronto, né? Então a gente tem os clientes que chegam por momentos distintos, mas quem traduz para nós é o corretor de imóveis. Quem agenda a visita à nossa mostra de decorados aqui no Reserva Barigui para apresentar o produto, porque entendeu na conversa anterior com o cliente de que ele está procurando um imóvel que o Reserva Barigui pode ser esta solução para esta dor, né? Dor boa. Essa dor boa, que eu costumo dizer que é uma motivação do cliente, né? Essa dor. Ela não é uma preocupação de fato. A preocupação é de não perder dinheiro, mas o imóvel por si só, naturalmente, é inerente às características dele, é não entregar prejuízo. É um ativo que, ao longo do tempo, ele sempre entrega valorização. E eu quero fazer um gancho com o que o Ricardo Amorim falou para você, eu vi a sua postagem. O Ricardo Amorim vem pregando há muito tempo que o Brasil está barato ainda, né? Quando se compara a outras economias em desenvolvimento. O Brasil, a participação no PIB do Brasil, da porção do valor dos imóveis, ainda tem muito para expandir, segundo as análises econômicas. Nós aqui acreditamos nisso, né, Carlos? Sim. Nós acreditamos nisso, porque quando a gente olha ao longo da nossa história o preço que vendemos os nossos imóveis e aplicamos uma correção de inflação e comparamos com o Selic, nossos clientes ganharam dinheiro. Se tivessem deixado o dinheiro no banco, ou tivessem naquele momento, com aquela taxa do momento, comprado e deixado o dinheiro aplicado num pós-fixado, qualquer, um produto qualquer, teriam ganhado menos do que ganharam pelo valor de hoje dos nossos imóveis no mercado de hoje. A gente precisa lembrar que a pandemia, né, ela teve um efeito muito grande no nosso mercado de demanda e gerou uma valorização dos imóveis prontos muito grande e, por consequência, dos imóveis novos, né? Hoje, os nossos clientes do Reserva Barigui, Canto, que compraram a primeira fase, por exemplo, do nosso empreendimento de compactos, do Reserva Lago, que já passamos dos 60% vendido, né? Já tiveram uma valorização na nossa tabela de vendas de 58% em 19 meses. Ganharam dinheiro parados. E a gente continua vendendo com bastante velocidade ainda. Eu e o Carlos imaginamos que a gente termina a obra com todas as unidades vendidas, são 300 e poucas unidades, todas estarão vendidas, e o índice de satisfação dos nossos clientes é muito grande. Porque é um produto que tem localização, ele tem conceito, né, ele tem um diferencial da arquitetura, né, ele entrega muita coisa quando você vai comparar com outros metros quadrados. E, na verdade, todos os empreendimentos têm o seu diferencial, né, que geram a sua atribuição de valor, né, e geram referência. Ele é muito parecido em metragem, mas ele vale um pouco mais porque está mais bem localizado, ou porque foi mais bem acabado, o memorial descritivo é melhor, sistema construtivo, a qualidade da construtora, que é algo que a gente aqui tem muito orgulho,
né? A gente tem um portfólio de pé em Curitiba com 20 anos já, onde o nosso CEO, Carlos Noleto, é o melhor amigo dos síndicos, pessoalmente. Porque se acontece alguma necessidade de manutenção do prédio, mesmo vencida a garantia legal, nós temos todos os projetos, fomos nós que construímos. Isso que eu ia perguntar para o Noleto, a questão da pós-venda, assim, que para mim é uma das coisas mais importantes que existe. Quer dizer, se você faz bem feito, uma vez um médico amigo meu, o Dr. João Faria, do IPA, ele falou, Cantor, eu todo dia olho tudo, para ter uma lâmpada queimada, está perfeito tudo, porque a manutenção sai caro. Você tem que parar tudo, tem que refazer, então, por que não fazer bem feito? Sim. Então, quando você pensa dessa maneira, o que você está dando imagine um prédio todo, a gente olha hoje em Curitiba, eu sou muito crítico, quero que vocês entendam, eu sou muito crítico em relação à planta, em relação à pós-entrega. Pode parecer que eu não sei, mas eu estou olhando sempre tudo isso, escutando bastante de arquitetos e tudo mais. E não é assim, às vezes, um mar de rosas. Então, todos existem diferencial, mas existe o diferencial ruim e tem o diferencial bom. Então, quando eu falo dessa maneira, eu vejo que se eu, por exemplo, entrar hoje no Reclame Aqui, tenho certeza que não tem lá Zero. O Grupo Avante. Então, eu queria que você falasse, eu queria que você falasse justamente sobre isso, quer dizer, a preocupação de você pôr um produto, saber que isso aqui, dali 20 anos, aquele produto, lógico, pode existir algum tipo de... Conta um pouco para nós, para a gente ficar tranquilo. Se a gente fala de valorização imobiliária, Canto, você conceber um bem, né, que é adquirido com muito sacrifício pela imensa maioria das famílias. Aqui no Brasil nós temos essa cultura da casa própria, né? E tem pessoas que pegam as economias de uma vida inteira para colocar na sua casa própria, né? E para que prossiga um regime de valorização, lógico que tem que ter um projeto que permita a insolação. Essas pessoas têm que se sentir confortáveis dentro dessa casa, porque se no instante que for comercializar depois, vai trocar o apartamento por outro, na hora da venda ele tem que ter explicitada essas qualidades, essas características, né? Esse apartamento ele tem um sol fácil, tem uma boa ventilação, ele não embolora no inverno, né? Além da boa localização, mas ele tem que ter sido muito bem construído. E para ter sido muito bem construído, aquilo que foi colocado de engenharia dentro daquele empreendimento, para erguer aquele edifício, enfim, a gente fala essencialmente de apartamentos aqui no Grupo Avante, tudo que tem de melhor em termos de tecnologia tem que ser colocado à disposição desse cliente. Então não pode cair pastilha, a parede não pode trincar, né? As esquadrias têm que funcionar ao longo de uma vida toda, ok? O subsolo, as garagens não podem ter infiltração, os sistemas hidráulicos têm que funcionar perfeitamente. Tem muitas garagens que estão embaixo d'água hoje em dia. E não estou falando, não estou falando só... E prédios bons, hein? Você conhece? Prédios bons. Então, assim, o bolor é algo danoso demais. Você acredita desses 30 anos aí, você conseguiu fazer a qualidade construtiva da Avante, essa palavra? Nós fomos melhorando, Canto. Eu sou um cara que adoro quebrar paradigmas. Não existe uma única verdade absoluta para mim na engenharia, né? Então, assim, se é para buscar materiais melhores, técnicas melhores no mundo, vamos buscar. Vamos colocar coisa melhor aqui dentro desses empreendimentos, para tornar essas pessoas mais felizes e os seus imóveis cada vez mais valorizados. E veja... E durante a construção acontece isso também, muitas vezes, de fazer mudanças dentro da... O regime de personalização que nós admitimos aqui dentro do Grupo Avante, da construtora, é algo que eu diria extremo. Por quê? Porque tem tecnologias que permitem isso. É o drywall nas paredes divisórias, a laje plana protendida, que não tem vigas que vinculam o posicionamento das paredes. Eu tiro a parede e fica uma viga no meio da tua sala, né, que foi ampliada, enfim. Então,
essa capacidade de personalizar significa também uma melhor valorização. Porque você tem condição de atualizar o teu apartamento, modernizar, torná-lo mais acessível, as pessoas vão ficando idosas, né? As condições de acessibilidade vão piorando. Esse apartamento ele tem que ser atualizado, ele tem que poder ser atualizado ao longo do tempo. Isso garante valorização também, né? Temos aqui um sistema construtivo que foi gentilmente batizado pelo Carlos Rosman de AVTEC, né? Que é todo esse pacote de tecnologias que nós usamos dentro dos nossos empreendimentos. Avante Tecnologia. Avante Tecnologia. Que fazem com que esse imóvel, no cômputo geral, torne-se valorizado ao longo do tempo. Por quê? Porque não vão restar grandes patologias. É normal que se tenha, né? Qualquer imóvel tem. É a tinta que se degradou com o tempo, o prédio tem que ser pintado de anos em anos. Mas aquelas patologias críticas, isso tem que ser evitado. Tipo infiltração, tipo instalações que não funcionam, né? Panes no sistema construtivo, né? Isso, eu diria para você, ao longo desses 20 anos, nós sofremos um regime de aprimoramento técnico que são inadmissíveis para mim, hoje, ter esse tipo de patologia. E a consequência disso é o quê? A valorização. São imóveis que permanecem com a sua excelência, sabe? Você falou... E uma coisa importante, Carlos, no processo de compra, os clientes perguntam sobre qualidade. A gente tem uma sala de tecnologias no Reserva Barigui que a gente ilustra, demonstra para os clientes como a gente constrói o nosso sistema construtivo autoral, que é o AVTEC. E caso o cliente ainda tenha interesse de entender melhor qual foi a experiência de quem comprou da gente, a gente se dispõe a dar o telefone de alguns clientes. E pasme, depois que a gente passou a fazer essa oferta, você imagina, algumas pessoas telefonaram para clientes para pegar referências. Ninguém ligou, porque a segurança de oferecer o telefone de alguém que mora no empreendimento que você construiu, para o cliente que está querendo comprar de você, te perguntar se o que ele comprou é bom, faz com que o cliente decida na hora, ele tire qualquer dúvida sobre qualidade. Um dado importante, Canto, é o seguinte: nós temos aqui no Reserva Barigui, nós vivemos isso, no Blue também, aqui de forma extrema até. Você entende que o cliente ele sentiu que fez um bom investimento quando ele, e a gente fica orgulhoso, eu fico orgulhoso com isso, quando ele já comprou um apartamento no passado da Avante e ele vem e compra outro. Faz o upgrade, geralmente. Porque ele entendeu que, cara, ou traz o filho. Que negócio bacana que eu fiz lá atrás, que empresa segura é essa. Eu vou comprar mais um apartamento, eu vou investir, eu vou comprar um apartamento maior, ou por filho, ou indica para um conhecido. Isso acontece bastante. E é crítico, isso acontece muito. Por quê? Porque o cara tem que entender que tem segurança naquele investimento, de pegar uma quantidade considerável de dinheiro e colocar num imóvel. Né? Então, assim, falar de investimento na construção civil, tem que entender todos esses meandros. Eu quero citar para vocês, hoje em dia, essa importância, até colocar um caso. Você falou de investimento. Há anos atrás, eu vendi um apartamento. Eu gosto de vender terrenos. Eu não gosto hoje, meus filhos trabalham mais com venda de apartamento, mas eu vendi um apartamento e passou lá 2 meses, essa pessoa me ligou: pô, Canto, mas a garagem é um horror. Puta, garagem, realmente. Eu fui lá e a garagem era terrível. Inclusive, minha filha mora em São Paulo, lá em Moema, a garagem não consegue entrar. E daí, a partir daquele momento, faz anos, hoje eu já cansei, se eu tiver aqui hoje no empreendimento, posso até jogar, por isso que é importante ter um corretor que conheça o empreendimento e conheça o produto. Você saber, porque a garagem é muito importante. Hoje, 90% das pessoas entram pela garagem. Então, você tem que ter iluminação. Acho que todas as garagens são totalmente diferenciadas. O que eu quero dizer com isso é que é da expertise,
Porque aquele imóvel que tem o problema da garagem, que é 2 carros, na verdade cabe um e está cheio de... O que acontece? A valorização dele deixou de existir. Está comprometido. Está comprometido. O seu cara tem uma caminhonete e tem isso aí. Então, eu digo que a importância de você ter, hoje, analisar tudo isso, como o Noleto falou, você está comprando, muitas vezes, o imóvel da tua vida. Da vida. Entendeu? Porque eu sempre digo o seguinte, que o sonho daquele que está à beira do rio, ele quer ter uma casa 20 metros acima. O que está de 20 metros, ele quer estar no bairro. O que está no bairro, ele tem é um upgrade de vida. Né? Mas, como você disse, né, na maioria das vezes, você troca de casa 2 vezes, né, no momento. E o morar hoje no Brasil, praticamente existe uma defasagem. Então, essa questão de se preocupar, eu estou comentando isso porque eu vejo essa preocupação de planta hoje em dia. E a planta, quer queira, quer não, tudo é bonito. Sim. Mas se você não tiver essas condições de poder amanhã ter argumentos na hora da venda e mostrar que aquilo ali tem todas as respostas, é importante. Por exemplo, garagem hoje em dia, vai pegar, como você já acabou explicando, o que é isso, quer dizer, para o leigo, né? Quer dizer, o que a laje pretendia, de que maneira é feito, porque hoje em dia você entra nos empreendimentos, voltando, não sendo redundante. Então, essa preocupação, se eu chegar aqui amanhã e falar para você das garagens do Reserva Barigui, é exatamente isso, quer dizer, amanhã é a entrada principal do empreendimento. A gente tem e essa é uma pergunta excelente, porque quando você tem, por exemplo, o Reserva Colina, que é um dos nossos empreendimentos dentro do Reserva Barigui, são quase 40 mil metros de terreno, em um condomínio só, com 10 torres espalhadas ao longo do terreno, com uma lógica de afastamento para a geração das melhores insolações, ventilação e vista. E as plantas dos apartamentos têm 3 e 4 vagas. Então, o que a gente fez? A gente contratou uma empresa de consultoria que, baseado no nosso briefing, desenvolveu um método de pontuação das vagas para que todas as vagas, primeiro, fossem bem projetadas e a divisão dessas vagas pelas unidades tivesse um equilíbrio entre proximidade do elevador, maniobrabilidade, distância da portaria, para que você você entra no teu imóvel pela tua garagem, você encontra o que você comprou pela garagem. E a gente aí aprendeu também a fazer uma garagem agradável. Por exemplo, Curitiba é uma cidade úmida, que tem uma amplitude térmica grande, que favorece fungo. Fungo gera problema respiratório. As nossas garagens, a gente faz uma contenção e a terra não tem contato com a parede. Estou entrando na área do Noleto, mas eu vendo isso para o meu cliente que tem problema respiratório. A gente faz uma contraparede, a gente separa a umidade do ar que é respirado pelo nosso cliente. E essa água ela é conduzida para um ralo e ela sai da garagem. Ou seja, aquele ambiente que tem oscilação pequena de temperatura, que é a garagem, ele não prolifera... bolor mesmo. Bolor e tal, que causa problema. Essas contraparedes são de PVC hoje. Isso faz parte do AVTEC. Isso é um diferencial nosso. Agora, sim, você falando, né, de subsolo, não, eu digo, isso é importante. às vezes, Canto, nós não nos damos por si, entendendo que a gente passa muito tempo na garagem. Foi o que eu comentei. A gente sempre sai pela garagem. Se você for ver, você usa muito 90%. mais. Você usa muito mais a tua garagem do que o hall do teu prédio. Que foi concebido com uma decoração primorosa, às vezes tem ar-condicionado e planta e tal, mas você usa a garagem. Hoje cara. O hall da garagem já está pondo no sofá. Você chega e sai. Então, cara, o ambiente de garagem tem que ser maravilhoso, cara. A gente capricha. Você passa muito tempo na garagem, não pode. Faz parte da valorização. Indo um pouquinho além. Quando você concebe um empreendimento, não é só a planta. Não é só a garagem ventilada, iluminada, bem transada, ok? Com design. Não são só as tecnologias envolvidas e tal. Você tem que enxergar assim. E enxergar antes de fazer o empreendimento. Antes de convencer os investidores a fazer aquele empreendimento. O que esse terreno tem no entorno? Para que esse cara tenha, esse morador final, esse comprador final,
Qual é o conforto que essa pessoa tem nesse entorno? Não tem um barranco lá que vai cair na piscina. Não, porra, O que acontece, né? Mas às vezes ele não tem um açougue, ele não tem um mercado fácil, a escola é longe, é distante, ele não tem um banco que ele vá a pé, ele não tem uma feirinha de sábado, de domingo, né? Te encontrei já em feira, Curitiba é fantástica com isso, mas tem que ter uma feira para ir a pé, ok? Isso é do curitibano, né? Então, se quer falar de investimento, coloque o empreendimento que você está concebendo no lugar que tenha este conforto no entorno, né? Que tenha um parque, que tenha a possibilidade de respirar puro, que você faça muita coisa a pé. Que tem o Parque Shopping do lado. Eu quero dizer para vocês que aqui... Tudo isso é aumentar o nível de investimento. Quero dizer aqui para o Canto Cast que aqui não é nada preparado. Eu pergunto e eles respondem. Então, o importante é isso, quer dizer, falar sobre garagem, falar sobre as dores que tem hoje dos compradores. Isso é muito, muito importante, porque a gente está lá na ponta e tem que responder. Tem que responder se a construtora é sólida, tem que responder se vai entregar. Muitas vezes o comprador ele sabe disso, mas só que ele quer ouvir de você. E geralmente ele quer sentar com o sócio, o proprietário, ele quer olho no olho para poder saber. Então, hoje aqui na Avante as perguntas que a gente faz, quer dizer, nada preparado, que é a garagem, é sobre tudo que a gente tiver. E isso vai ser o mote do Canto Cast, perguntar o mercado imobiliário visto por dentro. É exatamente isso que a gente quer trazer, porque não adianta aquela questão da beleza, fachada e tudo, não, vamos questionar a planta. Hoje fala aqui, mas tem muita planta hoje na cidade que não é adequada, tem muito... Eu, por exemplo, se for comprar um imóvel, para mim tem que ter ventilação em todos os aposentos, até no lavabo tem que ter, quer dizer, lógico, você vai acabar se adaptando, Sim. Mas a gente tem que se preocupar agora. Procure um corretor de imóveis, que ele conhece muito bem. Como você procurar um médico, procurar um advogado, escute opinião, vai visitar. E todos os consultores, eu acredito que estão à disposição. Aqui eu fico muito à vontade, porque eu sei da maneira que eles tratam nossos corretores de imóveis. E eu não tenho dificuldade nenhuma em falar que se você tem um cliente, traga aqui e vai embora. Vá viajar, vai para a Itália, vai para a praia, vai para tudo, porque o Carlos vai depositar o Pix na tua conta lá, sem sombra de dúvida, porque tem todas as condições de venda. Quer dizer, a moeda é forte. E eu sou totalmente avesso a investimentos em bolsas de valores. Está aí o caso que aconteceu, se uma americana lá atrás teve um problema de caixa, sendo um dos homens mais ricos do mundo, que coordena alguma coisa, está errada. Você imagine quantas pessoas perderam. O que eu quero dizer com isso? Que no começo do ano, e ele sabe muito bem, foi uma avalanche de investidores que foram para o mercado, comprando estúdios, comprando... Sim. Então, por quê? Porque não se sentiram seguros. Sim. O mercado ele é inteligente, concorda? O mercado sabe o que está acontecendo. Então você acaba migrando e acaba indo hoje em dia. Eu sempre digo que se não fosse pelas mortes da pandemia, nunca o país, acho que o mundo, deu tanta importância à moradia. Infelizmente as mortes foram a parte triste, mas nós aprendemos a viver, né, dentro dos imóveis, aprendemos a dar valor. As pessoas que não compraram com sacada, depois se arrependeram. Aqueles que tinham com sacada, tinham a possibilidade de comprar uma casa, eles fizeram esses upgrades. Então você pega hoje no Reserva Barigui, eu acredito que tem todos esses upgrades para todos os tamanhos de bolso. Temos. Acredito que seja... Esse é o ponto ideal desse empreendimento aqui. E também a área verde, né? Não precisa. Né? Sem dúvida. E o importante do nosso processo aqui de lançamento do Reserva Barigui, que é sempre um desafio, é que nós conseguimos encontrar novos parceiros que nunca tinham feito negócio com a gente na nossa história, que rapidamente entenderam a oportunidade do Reserva Barigui e passaram a trabalhar para ofertar para seus clientes e trazer seus clientes aqui para conhecer. E uma vez aqui na nossa mostra de decorados, que a gente investiu bastante também para poder tangibilizar o que será o Reserva Barigui para os clientes, ou seja, com maquete, com apartamentos decorados, com a vista
do que temos à nossa frente aqui, que é esse grande espaço do Parque Barigui, com o skyline do Bigorrilho, que faz com que essa localização seja muito valorizada e que vá gerar valorização depois de pronto, é que os corretores, trazendo os seus clientes aqui, o cliente hoje ele vem muito preparado, ele não vem só ouvindo o que a gente tem para falar, ele faz pesquisa antes, né? Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente atendeu clientes que vieram com tabela de Excel, comparando os empreendimentos que ele, tentando impor uma racionalidade na comparação, os empreendimentos que ele esteve visitando e decidiu pelo Reserva Barigui, racional e emocionalmente. Racional porque comparou o metro quadrado e o que a gente está entregando aqui de qualidade, de projeto e de área privativa, comparou e entendeu que tem um potencial de valorização e de ser feliz aqui também, mas também preferiu, porque a decisão de compra ela é emocional, né, Canto? Pô, você fala, tudo bem, tá tudo igual, mas eu prefiro, né? Eu prefiro morar na frente do Barigui, eu prefiro morar do lado do Parque Shopping. Ah, mas eu não gosto de shopping, mas é bom estar do lado. A última contribuição que eu faria aqui, nesse nosso bate-papo, é o seguinte: a construção civil, nos momentos de crise vividos aqui no nosso país, e eu tenho 30 anos aí nesse mercado imobiliário, a construção civil, o mercado imobiliário, ela sempre se mostra como uma alternativa excelente de investimento. Então, se você tem algum receio de deixar o teu dinheiro numa aplicação, e já vivemos horrores no passado, de deixar um dinheiro parado numa aplicação e alguém confiscar isso, né? Foi um horror, e nem foi governo de esquerda, veja só. A construção civil sempre vai ser uma alternativa excelente de investimento. Muito forte, né? Se você tem alguma insegurança em relação a isso, aonde investir o teu dinheiro, traga, compre um imóvel. A crise passa. Nós vivemos já inúmeros momentos aqui de instabilidade social, política, econômica no Brasil, mas o mercado imobiliário sempre se mostrou como uma excelente alternativa de investimento, segura. Lógico, tem que enxergar quem está por trás, quem é a construtora, em que local está, como é que foi concebido toda essa incorporação. Mas, resolvida essas questões, traga o teu dinheiro no momento de insegurança para a construção civil, para o mercado imobiliário, que vai ser uma excelente alternativa de investimento. Encerrando, eu queria contar um pouquinho para vocês o seguinte. Frequentemente, eu sou chamado por agentes financeiros. Canto, você conhece comprador de imóvel? Você pode, por favor, vamos apresentar... Eu falei, o quê? Você pode me apresentar os teus compradores, teus investidores? Clientes. Eu falei, você está no lugar errado, porque eu estou aqui defendendo e falando dessa valorização. Porque eu falo, não, qualquer valor que tenha 100 mil, 50 mil, 200 mil, eu falo para o meu cliente comprar imóvel. Então, você está no negócio, você é meu amigo e tudo mais. Você veja, hoje os grandes financeiros, os grandes bancos, as empresas financeiras, hoje, a cada esquina tem um agente financeiro. Se existe uma tecnologia para você aplicar o teu dinheiro, certo, nesses bancos, por que tem tanta gente financeira em toda esquina procurando os nossos investidores para poder comprar? E finalizando, eu queria falar para vocês que aqui no Reserva Barigui, isso também não é combinado. Você veja, existe a cidade, a região metropolitana, existem as cidades aqui em volta. Se você tem um empreendimento como esse, aí depois nós vamos acertar essa publicidade aí para você. Se você tem um empreendimento como esse, que está na frente de duas praias, que a Praia do Curitibano é um shopping e tem um Parque Barigui, então você está a 1 hora de Ponta Grossa, você está de São Bento, está de Joinville 1 hora, quer dizer, você, corretor de imóveis, entre em contato aqui com o Carlos, que ainda tem unidades para você vender, porque acredito que em dezembro, quando o Donoleto já prometeu que vai fazer uma grande árvore de Natal aqui no Parque Barigui, eu acredito que até lá não vai ter mais nada, ok? Então, o canto que essa é esse, o mercado imobiliário visto por dentro.